Olá, hoje é um dia especial de comemoração da Escola Dominical. Queremos entender biblicamente como esta história acontece. Também queremos entender um pouquinho a respeito da história da Igreja do Nazareno com relação a esse ministério MED da Escola Dominical. Para isso, vamos compartilhar a tela com vocês para que possamos ir vendo as coisas e assim por diante. Temos aqui então a missão da escola dominical. Vamos fazer uma oração. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós queremos te dar toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Te agradecemos, Senhor, porque o Senhor é o nosso Deus e pedimos ao Senhor que fale no nosso coração, que o Senhor possa ministrar aqui no coração de cada um que está vendo, assistindo esse vídeo. Fala, Senhor, para que possamos ouvir a tua voz. Ministra no coração de cada um de nós, a começar desse que vos fala, como uma ferramenta nas tuas mãos, Pai. Em nome de Jesus. Como eu estava dizendo, nós temos a nossa missão da escola dominical. Esta missão é algo bíblico, não é alguma coisa que foi criada em algum tempo. Para isso, vamos desenvolver o nosso pensamento aqui e procurar entender um pouquinho sobre estas coisas. Assim, então, né, temos aqui um vídeo para que você possa ver. John Wesley, o fundador do movimento metodista, quando estava em sua missão na América, começou um trabalho de ensino para as crianças. Wesley dizia: Deus começa uma obra pelas crianças. A história registra que no ano de 1769, a jovem Hannah Balmore, com 26 anos de idade, criou a primeira escola bíblica em sua residência. Ela aceitou a Cristo através de um sermão de John Wesley e se comprometeu com a evangelização de crianças no domingo pela manhã. 11 anos mais tarde, em 1780, em Gloucester, um jornalista metodista chamado Robert Hicks criou a primeira escola dominical para crianças pobres que viviam abandonadas nas ruas. As crianças só poderiam estudar aos domingos, pois durante a semana trabalhavam até 12 horas diárias. Por isso, Robert Hicks agrupava crianças e adolescentes nas ruas toda semana. Das 10 às 12 horas, estudavam matemática, história e inglês. Das 13 às 17 horas, eram conduzidas à igreja para estudar a Bíblia, conduta moral e ética. Na época, foi uma quebra de paradigma na educação, e ele foi chamado de profanador do domingo, mestre dos maus trapilhos, pai e tutor dos vagabundos malcriados. Ainda assim, a imprensa da época comentava favoravelmente esta iniciativa inédita de Hicks. Desde os primórdios, John Wesley falava do valor da escola dominical. Estou convencido de que essas escolas dominicais são a instituição mais nobre de toda a Europa, contando que seus professores e dirigentes cumpram seus deveres. O livro de estudo dessa escola é a Bíblia. Em obediência ao mandado de Jesus, precisamos examinar as Escrituras e manejar bem a palavra de Deus. Em 19 de agosto de 1855, na cidade imperial de Petrópolis, no Rio de Janeiro, na rua Casemiro de Abril, número 50, no bairro Central, um casal de missionários escoceses, Robert Calley e Sarah Calley, dirigiram a primeira escola dominical em terras brasileiras. Eles são considerados os fundadores da escola dominical no Brasil. Sua audiência não era grande, apenas 5 crianças assistiram àquela aula. Mas foi suficiente para que seu trabalho florescesse e alcançasse os lugares mais retirados do nosso país. Essa mesma escola dominical deu origem à Igreja Congregacional do Brasil.
Houve sim reuniões da escola dominical antes de 1855 no Rio de Janeiro, porém, em caráter interno e no idioma inglês entre os membros da comunidade americana. Hoje, no local onde funcionou a primeira escola dominical do Brasil, acha-se instalado um colégio. A escola dominical é comprometida com a família. Quem estuda na escola dominical forma-se e prepara-se para a vida em todos os sentidos. É o lugar de quem quer crescer espiritualmente, porque a Bíblia é uma fonte inesgotável de sabedoria. Hoje, 245 anos depois, a escola dominical está presente em todos os continentes, como a maior instituição de ensino do mundo. Então, em Mateus 5,19, nós temos escrito no versículo: todo aquele que desobedecer a um desses mandamentos, ainda que dos menores, e ensinar os outros a fazerem o mesmo, será chamado menor no reino dos céus. Mas todo aquele que praticar e ensinar esses mandamentos será chamado de grande no reino dos céus. Então, podemos entender que quem desobedece os mandamentos do Senhor, de ensinar, né? De ensinar as pessoas a fazerem aquilo que é correto, como a gente pode observar aqui, todo aquele que praticar e ensinar esses mandamentos. O que eu tenho que fazer, o que nós precisamos compreender é isso. É fundamental que seja feito esse ensino para as pessoas, para assim elas poderem entender. Um outro versículo que temos para compreender é em Mateus 11, versículo 1. Quando acabou de instruir seus 12 discípulos, Jesus saiu para ensinar e pregar nas cidades da Galileia. Então, o fundamento que quero compartilhar com vocês é o seguinte: quando acabou de instruir seus 12 discípulos, então Jesus ele instruía. A ideia de instruir é de treinar, é de fazer junto, é de trabalhar junto. Nesse sentido, não é uma questão teórica, como se ensinar, mas ele faz isso junto com os seus discípulos, ele trabalha com os seus discípulos, e os seus discípulos aprendem, e logo em seguida ele sai para pregar nas cidades da Galileia. O fundamento do ministério de Jesus Cristo é um ensino, é o que nós podemos identificar em toda a Bíblia. Na parte do Novo Testamento nós observamos isso. E vamos concluir com a ideia de que é na Bíblia toda. Então, precisamos entender, o fundamento de Cristo era esse, era um ministério na área de ensino, ele ensinava. Ao mesmo tempo, ele ensina e instrui, ele vai fazendo isso. A base do ministério de Jesus Cristo é ensinar. Então, quando vemos a escola dominical, nós temos e precisamos entender isso, porque a escola ensina, temos um pouco de tempo por semana para fazermos isso, mas é o propósito, o grande propósito que temos de fazer, ensinar a palavra do Senhor, ensinar a maneira como nós devemos viver através da Bíblia, através da palavra do Senhor. Assim, então, nós observamos aqui em Marcos 1, 21, eles foram para Cafarnaum. E logo que chegou, né, o sábado, Jesus entrou na sinagoga e começou a ensinar. Então, quando você observar naqueles dias de Jesus, a questão judaica de reservar o sábado para servir ao Senhor, Jesus vai logo que chega o sábado, ele começa a ensinar. E o que é que Jesus ensinava? O que é que ele fazia? O que é que ele falava? Talvez seja necessário a gente pensar um pouquinho mais. E a fundamentação que temos aqui é para entender isso. Jesus sabia que o povo perecia por falta de ensino, e do ensino da palavra de Deus. Então, o que Jesus vem trazer é um ensino do Pai, das coisas do Pai, daquilo que o Pai fala, daquilo que o Pai faz, e como a sua palavra deve ser estudada e aprendida. Nós, até hoje,
precisamos entender e compreender muito bem que o povo, e que quando perecemos, perecemos por falta de conhecimento da palavra. Eu, você, precisamos compreender a palavra do Senhor. E para isso existem processos de aprendizado, maneiras, técnicas, todas essas coisas precisamos aprender a estudar a palavra do Senhor e poder caminhar assim. Muito bem, em frente, vamos ver em Marcos 6:2, temos outro versículo que diz: quando chegou o sábado, começou a ensinar na sinagoga. E muitos dos que ouviam ficavam admirados. Então você pode imaginar, durante o ministério de Jesus, onde ele ia, em todos os lugares onde ele ia, quando chegava o sábado, que era o dia que o judeu cultua o Senhor, o que acontecia? Jesus ia na sinagoga e começava a ensinar. E os ensinos dele eram maravilhosos, porque ele trazia o ensino da palavra do Senhor. E aqueles judeus que estavam ali naqueles dias, eles observavam aquilo que Jesus estava fazendo e vinha aquela curiosidade tremenda sobre o pensamento de cada um. De onde lhe vêm estas coisas? Eles estavam muito perturbados com o ensino de Jesus, porque o ensino de Jesus contrariava o ensino da sinagoga. O ensino de Jesus contrariava, ele batia de frente contra aquilo que eles ensinavam. E esta maneira de falar, eles perguntavam a ele assim: que sabedoria é esta que lhe foi dada? A curiosidade era tamanha, por causa das coisas que Jesus falava, que eles ficaram atônitos. E estes milagres que ele faz, Jesus fazia milagres para mostrar para as pessoas: olha, eu sou filho de Deus, eu sou filho do Altíssimo, eu sou aquele que está escrito no livro a respeito da minha vida, e eu estou aqui fazendo essas coisas. Então Jesus trazia um ensino que falava dele, do Antigo Testamento e do ensino do Senhor sobre todas essas coisas. Então, como podemos entender isso? Veja lá em Atos 1, algo para a gente observar e verificar que é interessante. Lucas, que o autor de Atos, ele escreve: em meu livro anterior, Teófilo, escrevi a respeito de tudo o que Jesus começou a fazer e ensinar. Ele está fazendo uma menção ao Evangelho de Lucas, e ele começa a dizer o que Jesus começou a fazer e a ensinar. Então, parece que Lucas entendeu que o ministério de Jesus, ele ensinava e fazia as coisas. Esse fazer está relacionado com essa instrução, com o hábito de instruir, o hábito de chamar as pessoas. Vamos fazer juntos. Eu vou ensinar como faz e vocês vão aprender. Este é o processo básico do discipulado. Por isso, se chama de MED. A parte final do MED quer dizer discipulado. Então, precisamos entender essas coisas. Lucas entendeu. E o que foi que Lucas entendeu? Lucas escreve para Teófilo e tem a convicção de que a base do ministério de Jesus era o ensino. Porque eles estavam completamente desviados, fora do caminho, fora daquilo que deveriam conhecer. A igreja, que podemos chamar, entre aspas, daqueles dias que citamos aqui a sinagoga, os seus ensinos não eram coerentes com aquilo que o Pai queria que fosse ensinado. Então, temos isso que precisamos aprender. Em Atos 5:42, temos outra referência que fala sobre isso. Todos os dias no templo e de casa em casa não deixavam de ensinar e proclamar que Jesus é o Cristo. Se você observar isso, você vai ver que é muito interessante. Os apóstolos aprenderam com Jesus. Jesus começou a ensinar o que deveria ser ensinado, a palavra do Senhor, do jeito que ela é. E ele instrui os seus apóstolos, e depois de instruir, vai junto, né? Instruindo, falando e ensinando.
Então, eu imagino Jesus andando, fazendo as coisas, ao mesmo tempo ensinando os seus discípulos e fazer com que isso aqui acontecesse. E os apóstolos, eles aprenderam a lição e eles passaram a ensinar o que Cristo ensinou. Então, temos que verificar essas coisas e observar isso, né, e entender. Agora, veja bem, tanto faz o Antigo Testamento, o Novo Testamento, nós temos inúmeras referências de ensino e ensinar a palavra do Senhor. Nós precisamos aprender, precisamos desejar isso cada vez mais, conhecer a palavra do Senhor. Você vai ver Provérbios 1:7 que diz que o temor do Senhor é o princípio do saber, mas os loucos desprezam a sabedoria e o ensino. As pessoas não querem isso e tampouco estão interessadas em querer aprender a sabedoria e o ensino. Então, o que isso me mostra? Me mostra o seguinte: o princípio da sabedoria é o temor do Senhor. Você quer sabedoria, você ora, você pede ao Senhor. Então, o princípio dessa sabedoria, ou seja, a disciplina, a nossa maneira de aprender a sabedoria é o temor ao Senhor. E o temor ao Senhor é respeitá-lo e é temer, realmente ter medo das consequências daquele que não obedece à palavra que está escrita do Senhor. Então é muito interessante, eu tenho a Bíblia toda falando disso, que você possa meditar em cada um desses versículos e entender. Eu tenho inúmeros versículos. A minha pesquisa tinha mais de 60, 70 versículos para poder falar com vocês em cada situação que Jesus estava. E cada uma dessas situações que ele estava, como é que ele fazia? Ele ensinava, ele instruía, ele andava junto, ele falava com as pessoas, trabalhando no caráter, trabalhando na conduta das pessoas, trabalhando no aprender a fazer, trabalhando no aprender a ser, trabalhando de um modo que cada um daqueles que aprenderam o estudo todo da palavra do Senhor com Jesus tivesse uma postura e uma conduta e ao mesmo tempo que soubessem o que estavam fazendo. Então, é muito importante nós, nesse século que estamos, aprendermos isso. E aqui eu volto, como sempre tenho falado para vocês, medite por alguns minutos sobre tudo isto, sobre todas essas coisas, sobre a missão da escola dominical. A escola dominical tem um propósito, ela tem uma missão em que ela deve fazer e ela deve agir. Então, eu coloco aqui isso que você possa discutir um pouquinho sobre isso. Com a sua família reunida, fale o que você entendeu um para o outro, para que eles possam discutir. E esse propósito é uma maneira da gente aprender a palavra do Senhor, é conversando, é discutindo sobre esses assuntos que aqui foram falados, que você possa entender e compartilhar uns com os outros nesse sentido. Vamos orar, vamos colocar as nossas necessidades, os nossos pensamentos e principalmente a nossa adoração ao Senhor. Oremos ao nosso Deus, falemos com Ele, Ele é o nosso Senhor, Ele é o nosso Pai, Ele é o Deus que nos ama e nós precisamos muito da presença dele na nossa vida, na vida da nossa família, junto conosco no nosso lar, em todas as coisas que fazemos e aprender que temos que ter temor do Senhor. Você quer ter sabedoria? Para ter sabedoria, você precisa temer ao Senhor. Esse é o princípio básico do aprendizado que nós temos em Provérbio. Provérbio é um livro de sabedoria. E se você aprender essas coisas, a sua vida vai ficar muito mais fácil. Então, o que eu tenho para compartilhar com vocês neste aniversário é isso, e que isso seja para a honra e glória do Senhor. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós te damos toda a honra, toda a glória, todo o louvor e agradecemos pela tua
pela tua boa mão sobre esse estudo, sobre estas palavras que vimos, os versículos que meditamos, os versículos que levantamos da tua palavra. Senhor, abençoa o teu povo, aquele que viu e ouviu esse vídeo, que eles possam colocar em prática o desejo de querer te conhecer melhor, o desejo de conhecer a tua palavra. Senhor, fala, Senhor, ao coração de cada um. Em nome de Jesus, é a oração que fazemos e te pedimos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Tenha um tempo abençoado de estudo juntamente com a sua família. Em nome de Jesus. Amém.